Olá! No vídeo de hoje eu venho te contar por que nós não devemos educar todos os nossos filhos da mesma forma. Por que nós devemos sim oferecer uma educação personalizada de acordo com o temperamento de cada filho. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, eu sou professora e aqui nesse canal eu trago vídeos para te ajudar na educação dos seus filhos. Se você é novo por aqui, já te convido, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, deixe o seu like se você gostar do conteúdo, compartilhe esse vídeo com algum amigo, alguma amiga e deixe o seu comentário. Você conhece o temperamento do seu filho? Você sabe o que são os temperamentos? Você conhece os 4 temperamentos? Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre tudo isso. Vamos lá! Essa é uma sequência de vídeos onde eu venho falando sobre os 4 temperamentos, um estudo baseado nesse livro, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, do Dr. Ítalo Marcilli. Vou deixar o link para que você adquira o livro aqui na descrição do vídeo. Esse livro é excelente para você que deseja entender um pouco mais sobre esse conteúdo, se aprofundar. E eu vou deixar também uma playlist dos vídeos anteriores, caso você não esteja acompanhando essa sequência de vídeos. Eu explico, sobre temperamento quente, temperamento frio, temperamento úmido, temperamento seco. Eu te ajudo a identificar qual é o temperamento dos seus filhos, qual é o seu temperamento. Isso é muito importante para que você consiga educar bem os seus filhos, consiga oferecer uma educação personalizada. E se você tem dificuldade de identificar qual é o temperamento do seu filho, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar de alguma forma a identificar aí qual é o temperamento da sua criança. E isso, sem dúvida, vai facilitar muito as intervenções, as correções, o que você realmente deve fazer na educação da sua criança. E eu vou começar falando sobre como educar uma criança colérica. Se nós, pais, não educarmos bem um filho colérico, essa criança colérica ela pode se tornar alguém muito mal educado, pode ser aquela criança que não reconhece a autoridade. Até mesmo enxergar no pai, na mãe, uma autoridade, se essa criança não for bem educada para que isso aconteça, sim, essa criança vai ter dificuldade de obediência, ela vai ser sempre uma criança desafiadora. Os coléricos, eles tendem a ter uma autoconfiança muito forte. Então, é aquela criança que sempre vai entender que ela está correta, ela não consegue compreender que ela está errada, ela não consegue reagir bem a uma bronca quando ela é corrigida pelos pais. Essa criança ela se sente muito injustiçada sempre, então é necessário ter muita atenção na maneira como corrigir um filho colérico. O embate, quando você bate de frente com o filho colérico, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, para corrigir um filho colérico, é necessário elogiar ao invés de repreender. E aí vocês podem estar pensando, mas como fazer isso? O colérico, o grande segredo para educar bem um filho colérico é direcionar esse filho para o caminho do bem. Então, quando esse filho erra, ao invés de você ressaltar o erro e dizer que ele errou, você deve mostrar para ele como seria se ele tivesse acertado. E aí, ele por si mesmo, ele vai pensar, vai compreender o erro dele e da próxima vez ele vai tentar fazer aquilo que você disse para ele que seria o correto. Os coléricos, eles têm uma certa tendência a gostar muito de desafios. Então, quando você coloca altas metas, quando você desafia esse filho colérico a ser alguém sempre melhor, ele corresponde isso muito bem. Então, com o filho colérico, nós não podemos ter medo de exigir o máximo desse filho. Eles, por si só, já gostam muito de superar as próprias dificuldades. Então, quando os pais reforçam isso, esse filho ele vai buscar sempre ser alguém melhor. Ele ama um desafio. E agora, falando sobre os sanguíneos. Os sanguíneos são aquelas crianças que exigem dos pais muita paciência. O sanguíneo, quando pequeno, ele tende a dar muito trabalho, mas depois, na vida adulta, isso inverte e se torna aquele adulto muito tranquilo. Então, enquanto criança, ali até os 6 anos de idade, vai ser aquela criança que vai ser corrigida o tempo inteiro e aquilo entra no ouvido, sai pelo outro, é como se o sanguíneo não absorvesse aquelas informações que ele recebe. Ele leva uma bronca e daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa, como se ele não tivesse entendido aquele comando. Então, são crianças que exigem dos adultos muita paciência. Os sanguíneos são crianças muito agitadas. Se não forem crianças bem educadas, se tornarão crianças mal educadas, crianças intrometidas.
Então é necessário ali muita perseverança, muita paciência, muita insistência por parte dos pais. A repetição para o sanguíneo é muito necessária. Não é uma, duas, três vezes que você vai falar e o seu filho vai te obedecer. São diversas vezes. Então, a constância, a persistência dos pais na educação dos filhos sanguíneos é muito importante, tá bom? Então, o segredo para a educação de um sanguíneo é paciência e repetição. Muitas vezes, uma criança sanguínea que você não estimula ali a autonomia dessa criança, ela pode sim ter um diagnóstico errado de TDAH. Existem muitas crianças que recebem sim esse diagnóstico e simplesmente o que falta ali é o desenvolver a autonomia. São crianças que talvez ficam muito nas telas e isso faz com que esse comportamento mais agitado se ressalte, né? A criança fica mais estressada, então ela se torna ainda mais agitada. Então é necessário muita intervenção por parte dos pais, muita paciência, mas isso faz parte do temperamento sanguíneo. Depois dos 6 anos de idade, essa criança vai aprendendo a se expressar melhor e todas essas dificuldades dos primeiros anos vai melhorando e se torna, enfim, um adulto muito tranquilo. Eu falei do colérico, eu falei do sanguíneo, que são os temperamentos quentes, e agora eu vou falar sobre os temperamentos frios. Vou falar agora sobre o melancólico, tá bom? O melancólico, diferente do sanguíneo que eu acabei de falar, o melancólico seria o contrário. O melancólico é aquela criança muito tranquila, muito pacífica, mas dependendo, né, se os pais ali não estiverem atentos às necessidades desse filho, ele pode lá na vida adulta vir a ser muito problemático. Então aquela criança que era totalmente passiva, que não dava problema nenhum, não apresentava problema nenhum com relação à sua educação, na vida adulta isso vai sim demonstrar muitos problemas por questões sentimentais. O colérico, né, ele é muito parecido com o melancólico pela questão da secura, mas o colérico ele se expressa. O melancólico, ele guarda. Então, tudo que o melancólico sente é na intensidade do colérico, digamos assim. Ele se sente injustiçado por algumas questões, só que ele internaliza. E esse internalizar pode vir fazer muito mal para ele. Então, é muito necessário os pais de uma criança melancólica estarem atentos ali ao que ele sente. É necessário oferecer afeto, muito mais do que você acredita que seja necessário. Dê muito afeto à sua criança melancólica, porque muitas vezes você pode pensar que tá tudo bem, que a criança tá bem, a criança pode dizer que tá tudo certo, mas ela pode sim estar gritando ali, necessitando de uma atenção, de um carinho, e ela não vai te dizer isso claramente. Então esteja atento ao comportamento do melancólico, ofereça muito amor, muito carinho, mesmo que a criança não esteja demonstrando essa necessidade. Algo muito importante para o melancólico é a rotina. Isso tranquiliza, isso acalma, isso faz com que o melancólico se sinta bem, ele saber previamente aquilo que é necessário se fazer, ele vai corresponder bem a tudo. Então, é um temperamento que confunde muitos pais. Como eu disse, os pais entenderão que está tudo bem com o seu filho melancólico, mas é sempre muito importante estar atento e oferecer amor e carinho sempre, mesmo que você acredite que não seja necessário, mas não deixe de oferecer amor e carinho ao seu filho melancólico. Pode parecer que ele não tá nem aí, que ele não precisa de todo esse carinho, mas ele precisa sim. E algo que também pode confundir aí muitos pais é a reação, né, que o filho melancólico tem diante de uma bronca. Porque são crianças geralmente passivas, quietinhas, mas são crianças. E todas as crianças aprontam, né? Então aqui, quando eu falo dos temperamentos frios, o melancólico e o fleumático, vocês percebem que são crianças que dão menos trabalho. Mas são crianças e crianças aprontam. E crianças levam bronca do adulto. Então, quando um adulto chama a atenção de uma criança melancólica, muitas vezes o melancólico recebe aquilo e dependendo da intensidade dessa bronca, às vezes, como o adulto percebe ali que a criança está sendo passiva ao receber aquela bronca, muitas vezes o adulto ele pode acabar exagerando, falando mais do que o necessário. E o melancólico recebe isso de uma maneira muito intensa. E isso pode ferir essa criança, isso pode fazer com que essa criança internalize isso e não se sinta amado. Então, essa atenção, né, dizer ali, chamar a atenção do melancólico de uma forma mais sutil, porque não é necessário uma certa intensidade na bronca
do melancólico. E muitas vezes parece que ele vai receber isso de uma forma passiva, mas não, ele pode internalizar e isso pode vir a trazer problemas no futuro para o melancólico. E agora, falando sobre os filhos fleumáticos. Os fleumáticos geralmente são aquelas crianças que todo pai, toda mãe gostaria de ter um filho fleumático, porque aparentemente é uma criança muito tranquila, muito passiva, que não dá trabalho, uma criança obediente. Mas qual é o grande segredo aí para você educar um fleumático bem e esse fleumático ser alguém incrível na vida adulta, conseguir realmente desenvolver as suas habilidades? O fleumático, ele geralmente não apresenta muitos problemas de comportamento. Então, o adulto entende também que está tudo muito bem. Mas o fleumático é aquela criança que precisa de comando. Ele necessita de um pai e uma mãe ali forte, presente, que exija dele aquilo que ele tem condições de oferecer. Por si só, o fleumático, ele será alguém muito passivo. Ele, por si só, não irá descobrir as suas próprias habilidades. Ele não tem essa vontade de realizar aquilo por si só. Então, pais firmes, exigentes, ajudarão o seu filho fleumático a se desenvolverem bem. Quando uma criança fleumática não tem esse pai, essa mãe que exija tudo isso dele, essa criança fleumática pode sim desenvolver alguns comportamentos ruins, né? O comportamento de uma criança fleumática, ela é reflexo ali do ambiente em que ela vive. Então, o fleumático, por mais que ele seja uma criança muito tranquila, muito passiva, dependendo do ambiente em que ela vive, esse comportamento pode sim alterar. Então, a rotina, estabelecer ali condições para que essa criança crie autonomia, ajudará demais esse fleumático a se desenvolver, a se tornar uma criança que reconheça em si as suas habilidades. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero te contar que nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo de estudo, onde nós pais, mães, a gente busca estudar conteúdos que nos ajudarão a educar melhor os nossos filhos. Esse livro, inclusive, é o livro que nós estamos estudando atualmente e tem nos ajudado muito. Aqui na minha casa eu já consigo colher frutos de todo esse estudo, de toda essa leitura. Então eu te convido a estar nesse grupo de WhatsApp. O link para entrar no grupo está na descrição desse vídeo. É só clicar e vir para o grupo. Lá eu consigo compartilhar materiais, lá eu consigo compartilhar o link dos vídeos para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? Se você, assim como eu, gosta de estudar e de aprender mais para educar bem os seus filhos, venha conosco então para esse grupo. E esse vídeo foi para a gente poder refletir sobre como é importante nós educarmos cada filho de acordo com a sua individualidade, de acordo com o seu temperamento. Então, nesse vídeo eu falei sobre cada temperamento dos filhos. No próximo vídeo eu falarei para nós pais, né, de acordo com o nosso temperamento, como vai ser o meu relacionamento com os meus filhos. Então não perca os próximos vídeos, eu te aguardo. Muito obrigada, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.